É isso aí, alunos, e agora aquele momento da revisão da aula. Vamos ver aqui os principais pontos estudados na aula do tecido epitelial. Vale lembrar que o tecido epitelial ele é dividido em dois tipos: tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Será que vocês lembram como é que eles são divididos, como é que é a forma? É isso que a gente vai ver agora, nesse momento. Então vamos para a telinha e é aquele momento que vocês vão fazer as anotações para que vocês possam estar fazendo uma excelente atividade. Então, histologia animal, tecido epitelial, aula 40.2, revisão de conteúdo. Olha aí, ela já veio premiada aqui, pessoal. Então é um momento aí que vocês já podem fazer as anotações. Então vamos primeiro pensar aqui, o que é o tecido? O tecido é a junção de células, né? Um grupo de células com uma determinada função específica, especialização. E com relação ao tecido epitelial, vale lembrar que o tecido epitelial ele pode ser de dois tipos: o de revestimento, que é o que reveste o nosso corpo, e não só o nosso corpo, né? Quando eu falo do nosso corpo, vale lembrar que ele reveste as cavidades internas do nosso corpo, que são os órgãos. Me dá um exemplo aí, professora, do tecido epitelial que reveste um órgão aí do nosso corpo. Vamos pensar aí no intestino delgado. O intestino delgado, ele é revestido por tecido epitelial, ele possui microvilosidades que está relacionado à absorção, né? Uma outra característica aí, professora, do tecido epitelial, né? O tecido epitelial ele possui células justapostas. Quando eu falo de célula justaposta, eu estou falando de células que vão estar coladas do lado uma das outras. Por elas estarem coladas uma das outras, elas não possuem substância intercelular, que é aquela substância que vão estar entre uma célula e outra. Então, outra característica do tecido epitelial, células justapostas. E tem mais outra característica, né? Além das células serem justapostas, o tecido epitelial ele é considerado avascular. Isso quer dizer o quê, professora? Avascular, eu acho que eu esqueci esse termo. Você não esqueceu não, que a professora vai lembrar você agora. O avascular é que não possui vasos sanguíneos. Aí a professora deu até aquele exemplo aí que se você morder o cantinho da sua boca, você vai perceber, quando você morde esse cantinho, você tira um pedacinho de pele, né, de células, e essas células não sangram. Por quê? Porque você está tirando o resquício do tecido epitelial, que são essas células justapostas, coladinhas umas às outras, e que também, né, além de serem coladas umas às outras, não possuem vasos sanguíneos. Óbvio que se você morder mais forte ou mais profundo, aí sim vai sangrar, mas aí você já atingiu o tecido epitelial. E quais são as funções, professora, das células do tecido epitelial? Vamos então. Além da função de absorção, que foi o exemplo que eu dei aí do intestino delgado, ela tem a função de proteção. É aquela camada que reveste o nosso corpo contra os patógenos, micro-organismos, bactérias, vírus, além da função de percepção. Quando eu falo da função de percepção, eu estou falando da função sensorial, do calor, do frio, da dor, né? De você sentir, pegar em algum objeto, sentir se aquele objeto é liso ou tem atrito, tudo isso ali, ou é áspero, né? Porque tem aquele atrito, tudo ali são percepções que o tecido epitelial ele tem como função. Além, né, do tecido epitelial, nós falamos também, vamos lá, com relação à classificação. Lembrando aqui que o tecido de revestimento, superfície e cavidade interna já foi citado aqui nessa revisão. Então, quanto à classificação, quanto ao número e as formas das células, aí a gente viu que elas podem ser cúbicas,
elas podem ser prismáticas de acordo com a sua forma, elas podem ser pavimentosas, se elas forem mais achatadinhas, né? Vimos também que ela pode ser estratificada quando eu tenho células, várias camadas de células. Elas podem ser também chamadas de pseudos estratificadas. Então, a gente viu essa classificação quanto ao número e forma. E foi falado também, né, além do tecido epitelial de revestimento, falamos do tecido glandular, que é o que vai formar as glândulas, que a gente chama de endócrinas, exócrinas e mistas. As endócrinas são aquelas que elas não possuem ductos para lançar a substância para fora. Então, elas lançam os hormônios para a corrente sanguínea. Já as exócrinas, elas são aquele tipo de glândula que lança a substância para fora delas. Então, glândula lacrimal é um exemplo aí de glândula exócrina, vai para fora. E a mista, um exemplo aqui da mista é que a mista é um tipo de glândula que vai apresentar essas duas vertentes aí, endócrinas e exócrinas. Exemplo aí, professora, o pâncreas, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham assimilado o conteúdo e que vocês façam uma excelente atividade e já já a gente se encontra. É isso aí, pessoal. E agora aquele momento da atividade. Será que vocês foram bem? É isso que eu quero ver agora. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato aqui, manda um alô aqui para a professora, que a gente vai estar respondendo aqui bastante vocês aqui no nosso chat, nas nossas redes sociais. Então vamos aqui para a nossa primeira questão da atividade, da resolução da atividade de sala. Vamos lá para a telinha. Tirando dúvidas, resolução da atividade de sala. Vale lembrar que quando a gente faz atividade de sala, a gente tira as dúvidas a respeito do conteúdo estudado. Vou fazer aqui a leitura da questão 1. A respeito da pele, marque uma alternativa. Olha aí, gente, eu estava falando aí. A respeito da pele, marque uma alternativa que indique uma função que não pode ser atribuída a esse órgão. Qual dessas alternativas aí não é uma função que não pode ser atribuída a esse órgão? Vamos analisar aí a alternativa A. Captação de estímulos de dor, tato, luz e temperatura. Né? A pele, ela consegue sim captar esses estímulos de dor, tato, luz e temperatura. Então, a alternativa A, você já pode o quê? Descartar ela, porque ele quer, na questão, uma alternativa que não pode ser atribuída a esse órgão. A alternativa A é uma função desse órgão. Captação sensorial, captação de estímulo. Então, a alternativa A não está correta de acordo com a questão 1. Vamos pensar aí na alternativa B. Ele fala que na alternativa B a gente tem o revestimento do corpo. Realmente, o revestimento do corpo é sim uma função atribuída à pele. Então, a alternativa B também, vocês não devem marcar ela. A alternativa C fala que a pele é uma barreira protetora contra patógenos, corretíssimo, né? Quando ele fala de patógenos, ele está falando de micro-organismos. Realmente é uma barreira protetora contra os micro-organismos. Alternativa D de dado, proteção contra perda excessiva de água. Sim, a pele, ela desempenha essa função de proteger o nosso corpo da perda excessiva de água. Sobrou, então, a alternativa E, proteção contra atrito. Então, a alternativa E é a alternativa correta. É uma função que não pode ser atribuída a esse órgão.
Então, a alternativa E, se você marcou E, você marcou a alternativa correta. Vamos então para a questão 2. A questão 2, ela fala o seguinte: alguns epitélios, como os da traqueia, são chamados de pseudo e estratificado. Olha lá, gente, aquela classificação que a gente viu, pseudo e estratificado. Essa denominação é dada aos epitélios que, quando a gente fala de pseudo-estratificado, a gente está falando o quê? Eu já estou quase dando a resposta aqui para vocês. Estou falando do epitélio que ele vai ter uma camada de células que geralmente tem um formato, né? São células assim alongadas, que dá a impressão que a gente tem várias camadas de célula, mas não tem. Mas vamos analisar aqui as alternativas para a gente ver qual melhor se encaixa com o que a pergunta está sugerindo aqui. A alternativa A, ela fala que pseudoestratificado possui poucas camadas de célula. Alternativa A, você deve descartar ela, né? Por quê? Porque a pseudoestratificado seria o quê? Uma única camada de célula, porém, essas células são células, né, que elas têm um formato de alongado com alturas diferentes uma das outras. Então, não é que elas possuem poucas camadas de célula, elas possuem a gente pode dizer que elas possuem uma única camada de célula, mas com alturas distintas, diferentes. Então, a alternativa A não é. A alternativa B possui apenas uma camada de células, todas cúbicas. Não, eu acabei de falar aí para vocês, eu até dei um spoiler aí, né? Células de diferentes alturas, e as células cúbicas, elas não são de diferentes alturas, elas são, né, da mesma forma. Então, a alternativa B também você deve descartar. A alternativa C possui mais de uma camada de célula. Será? Também não é, né? Lembra que eu falei uma camada de célula, mas com células de diferentes alturas, diferentes estaturas, umas mais alongadas, umas mais baixas. Elas não têm um padrão, elas não seguem um padrão. A alternativa C possui mais de uma camada de célula. Já pode descartar aí também a alternativa C. Sobrou aí a alternativa D e a alternativa E. Qual será? A alternativa D, ela fala o seguinte: possuem todas as células altas. Bem, não são todas as células altas. Se eu acabei de dar o spoiler aqui para vocês, que são células de formas de diferentes alturas, você já sabe que a alternativa D você vai excluir. Então, a alternativa correta para essa questão que fala, né, do epitélio da traqueia pseudoestratificado, a alternativa correta é a alternativa E. Então, possuem células de diferentes alturas. Olha aí, então a alternativa correta é a alternativa E. Vamos agora para a questão de número 3. A questão de número 3, mais uma vez, também está relacionada aí à forma, né, e a classificação dessas células do tecido epitelial. Então, segundo o conteúdo estudado, podemos classificar o tecido epitelial de revestimento quanto ao número de células em. Agora é quanto ao número. Até então a gente tinha visto quanto à forma, agora vamos pensar aí quanto ao número. Quanto ao número, ele fala aí de pavimentoso. Só que pavimentoso, quando eu falo de pavimentoso, eu estou falando o quê? Daquelas células achatadas. Quando eu falo de célula achatada, eu estou falando de célula que tem formato achatado. Só que ele não quer o formato achatado, ele quer saber a quantidade, o número. Então, eu já mato essa alternativa aqui só nesse pavimentoso aqui. Então, a alternativa A, ela não deve ser considerada correta. O simples, por exemplo, aqui, simples, ela já se pode considerar, porque o simples você sabe que é o quê? Uma única camada de célula, mas o pavimentoso aqui, ó, já desconsidera. E o glandular nem faz parte do tecido epitelial de revestimento, tá bom? Então, desconsidera também. A alternativa B, olha aí, a alternativa B,
ela começa a falar sobre o simples. O simples, ele é o quê? É quando se tem uma única camada de célula. Porém, né, além do simples, vem o estratificado. O estratificado também. O estratificado é quando tem várias camadas de células. Mas aqui o que se perde nessa questão aqui é que ele jogou essas duas palavrinhas aqui, revestimento e cúbico. Cúbico tem a ver com a forma, já não é. E revestimento tem a ver com o tipo de tecido epitelial. Também não tem como se considerar a alternativa B. Vamos agora analisar a alternativa C. A alternativa C fala de ser simples, ok. Se for com relação ao número, simples faz parte. Estratificado, ok. Pseudoestratificado também. Porém, ele jogou aqui essa palavrinha aqui, glandular, que a gente não deve considerar. Ela não entra na classificação de número de célula. Então, a alternativa C também não se encontra, não é a correta. Vamos analisar agora a alternativa D de dado. Simples, estratificado e pseudoestratificado. A alternativa D ela já matou a questão aí. A alternativa D, você já descobriu aí que ela é dividida quanto ao número, né? Ela vai ser dividida em simples, estratificada e pseudo-estratificada. A alternativa E fala aqui do pavimentoso, cubo, prismático e pseudo-estratificado também. A alternativa está incorreta. Vamos agora analisar a questão de número 4. A número 4 é uma questão aberta. Então, vamos lá. Descreva os tipos de glândulas do tecido epitelial glandular e dê exemplo destas. Vamos lembrar aí que a gente viu que nós temos 3 tipos de glândula. São as glândulas endócrinas, que secretam substâncias diretamente na corrente sanguínea e linfática. Exemplo aí, glândula da tireoide e adrenais. As exócrinas, né, a gente fala que são glândulas que secretam substâncias para fora do corpo ou em cavidades internas. Exemplo, glândulas mamárias e salivares. São glândulas que vão produzir substâncias e essas substâncias vão sair delas. Então, é o exemplo aí, endócrino, exócrino e as glândulas mistas, que são glândulas que podem apresentar as duas formas. Exemplo aí, professora, o pâncreas. Então, se você respondeu os 3 tipos, já podemos considerar a sua questão correta. Então, vale lembrar que você tem que ter respondido o conceito de cada uma dessas questões e os exemplos, que é o que a questão ela pede. Vamos agora para a questão de número 5. Questão de número 5 é com relação ao tecido epitelial, analise os itens 1, 2 e 3 e assinale a alternativa correta. Então, a gente vai analisar aqui, a professora já analisa aqui com vocês e a partir daqui a gente já vai verificando se essas informações elas estão corretas. Então, vamos analisar aqui a primeira informação. Ela fala o seguinte, que o tecido epitelial possui células justapostas, até aí ok, com pouca ou nenhuma substância intercelular. Correto. Então, isso aqui é uma característica, células justapostas com pouca ou nenhuma substância intercelular. Então, essa primeira afirmativa, ela se encontra correta. Vou colocar aqui um Vzinho de verdadeiro. Segundo, desempenha funções de proteção, revestimento e secreção. Corretíssimo. Né? Uma das funções do tecido epitelial é justamente funções de proteção, revestimento e secreção. Então, a gente já sabe aqui que a alternativa 1 e 2, ela está correta. Vamos analisar agora a alternativa 3. É rico em vasos sanguíneos. Espera aí, professora. A senhora falou que o tecido epitelial, ele é o quê? Avascular. Então, ele não possui vasos sanguíneos. Então, aqui, ó, tu já matou essa questão, tu já sabe que a alternativa 3, ela está errada, ela é falsa, né? O tecido epitelial, ele não é rico em vasos sanguíneos, pelo contrário, ele é avascular. Por isso, a alternativa correta é a alternativa C. Questões 1
e 2 são verdadeiras. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e tenham feito uma boa atividade. Então, até daqui a pouco!